Apreensão de drogas no sudoeste do estado. Quase 130 quilos de maconha estavam escondidos no carro. Operação investiga fraudes no Instituto Goiano de Oncologia e no IPASGO. Mais de 50 milhões de reais teriam sido desviados no esquema de superfaturamento em tratamentos contra o câncer. O remanejamento de cerca de 30 escolas estaduais que podem deixar de funcionar no estado deixa professores e pais de alunos preocupados. E o alerta da Polícia Rodoviária com um grande número de acidentes até agora em dezembro. A pista molhada pode ser uma das principais causas. A partir de agora, no Jornal Anhanguera, segunda edição. Muito boa noite para você, 7h18. Estamos ao vivo com as principais notícias da sua cidade, da sua região. E começamos com uma apreensão de drogas aqui em Goiás, desta vez em Jataí, quase 130 quilos de maconha que estavam escondidos no carro. Bruno Doraldo chega ao vivo aqui para a gente para falar. Bruno, boa noite para você. Como é que foi essa abordagem, hein? Oi, Luciano, boa noite para você, boa noite a todos. Foi durante uma fiscalização da Polícia Rodoviária Federal na BR-158 aqui em Jataí. A PRF apreendeu quase 130 quilos de tabletes de maconha, uma arma modelo Glock G17 de uso restrito, 35 munições e um veículo. Toda a droga e o armamento estavam no forro do porta-malas e no banco traseiro desse carro. Um homem e uma mulher foram presos. Eles disseram para a PRF que saíram de Mineiros, aqui no sudoeste do estado, com destino a Fortaleza, no estado do Ceará. Para fugir da fiscalização, na BR-364, o casal entrou na cidade de Perolândia e seguiram pela BR-158. Agora, o que o casal não esperava é que justamente nessa rodovia tinha uma fiscalização da PRF. O casal foi preso em flagrante e deve responder agora por tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo. Luciano. Obrigado, Bruno, pelas suas informações aí direto de Jataí. E está muito grave a criança que estava no colo de um homem que foi atropelado num acidente na BR-060. 2 pessoas morreram, uma delas um jovem de 22 anos, foi enterrado hoje em Alexânia. Arthur Neves está com a gente aqui ao vivo, direto de Anápolis. Essa história é muito triste, né, Arthur? Boa noite. Boa noite, Luciano, para todo mundo também. Triste demais, viu? Olha, o enterro do corpo desse jovem de 22 anos foi hoje ao meio-dia, sob forte comoção de amigos e parentes que lá estiveram. Além dessas pessoas muito queridas por esse jovem, né? Estiveram lá também agentes da PRF, da Polícia Rodoviária Federal, prestaram homenagens a esse jovem que queria muito fazer parte da corporação. Antes do enterro, teve a celebração de uma missa de corpo presente, muita gente emocionada, a igreja ficou cheia de gente. Além desse jovem, o idoso de 65 anos morreu. Ele está sendo velado agora e vai ser enterrado amanhã, às 8 horas da manhã, lá no Maranhão. No início do nosso bate-papo, você falou sobre o estado grave, né, de uma criança, um menino de 4 anos de idade. O estado dele é gravíssimo, ele já teve 2 paradas cardíacas, está respirando com a ajuda de aparelhos. A mãe dele também, que foi atropelada, está lá no hospital em Brasília. O estado de saúde dela é estável. Agora, o homem que causou tudo isso é um homem de 44 anos de idade. O nome dele é Hugton Batista. Ele já tinha passagens pela polícia por estelionato, agora deve responder por homicídio culposo, quando não há intenção de matar, e também por omissão de socorro, porque deixou o local do acidente que aconteceu, né, na terça-feira, a 80, mais ou menos, quilômetros aqui de Anápolis. Luciano. Obrigado, Arthur. Bom trabalho para você. Mais de 50 milhões de reais, esse é o rombo descoberto pela Polícia Civil, num esquema que fraudava auditorias médicas entre o Instituto Goiano de Oncologia e Hematologia, o INGO, e o IPASGO. Segundo a polícia, um paciente em tratamento contra o câncer morreu por causa de uma dessas fraudes. Segundo a investigação, que durou 6 meses, a organização criminosa desviou do Instituto de Assistência aos Servidores do Estado pelo menos 50 milhões de reais. O esquema, segundo a polícia, funcionava com fraudes em auditorias, que eram feitas de 3 formas: automática, com a ajuda de um robô, por empresas terceirizadas e também por médicos auditores do IPASGO, que também trabalhavam no INGO. Com essa estratégia, as contas do INGO eram aprovadas sem nenhum corte, com faturamento até 10 vezes maior que de outras clínicas credenciadas.
O Ingó foi credenciado pelo IPASGO em 2013 num regime especial para fazer tratamento de quimioterapia em pacientes com câncer. Na época da licitação, o Ingó se comprometeu a dar desconto de 15% nos medicamentos. Mas a investigação revelou que, na verdade, o Ingó cobrava preços acima da tabela de mercado. Usava dosagens menores do que as indicadas e ainda usava produtos de baixa qualidade para lucrar mais. Por conta desse esquema, segundo a polícia, um idoso teria morrido no início de 2017. Essa pessoa tinha um tratamento adequado em outro hospital. Com isso, houve uma depreciação, sim, da sobrevida desse paciente, teve um encurtamento da sobrevida e chegou ao resultado morte. Ainda continuava usando o mesmo tipo de medicamento, o mesmo tipo de artifício, dando remédios de baixa qualidade, cobrando remédios de alto preço e de alta qualidade para lucrar, para desviar. A polícia pediu a prisão de 8 investigados, mas não foi autorizada pela Justiça. Durante a operação, foram apreendidos carros de luxo, uma aeronave, dinheiro e obras de arte. Isso tudo para visa a restituir esse dano que foi causado ao estado de Goiás durante 5 anos. Bom, o Ingó disse que vem colaborando com as investigações da Polícia Civil e que o Instituto não tem qualquer envolvimento com as supostas irregularidades praticadas junto ao IPASGO. Já o IPASGO informou que os primeiros indícios de fraude e desvio apareceram em auditoria feita pela atual gestão e que espera que todos os fatos sejam devidamente apurados. Agora, a polêmica do reordenamento, das escolas estaduais. Essa polêmica está gerando aí muita preocupação de pais, alunos e professores. Em Itumbiara, as mudanças podem atingir 4 escolas a partir do ano que vem. O anúncio pegou os alunos e os pais de surpresa. Simplesmente a gente foi fazer a renovação das matrículas e o sistema está travado. A gente teve o desprazer de ouvir que possivelmente não terá como atender às nossas necessidades, que são os nossos filhos, permanecer na escola que eles estão. O reordenamento acontece em todo o estado. Na capital, pais, alunos e professores protestaram em frente à Assembleia Legislativa do Estado de Goiás. A Secretaria Estadual de Educação informou que o reordenamento está sendo pensado de forma estratégica e garantiu que nenhum estudante vai ficar prejudicado. Disse que os alunos das escolas fechadas serão transferidos para outras instituições de ensino. Em todo o estado, cerca de 30 escolas vão ser reordenadas. Em Itumbiara, mais de 500 alunos de 4 instituições de ensino vão sofrer mudanças. Fechar uma escola é igual fechar um lar. Uma casa, porque aqui é igual, aqui é a minha segunda casa, eu fico muito triste por causa disso. O governo explica que o reordenamento está sendo feito porque o número de alunos matriculados em algumas escolas é baixo e isso traz prejuízos financeiros para o estado. Uma escola que está a 500 metros de distância uma da outra. A escola A comporta 500 alunos, tem 120. A escola B comporta 700 alunos e tem 200. É evidente que quando eu juntar as duas escolas, eu fortaleço essa escola. Escola com pouco aluno, ela é fraca do ponto de vista pedagógico, financeiro. Bom, o Ministério Público de Itumbiara ouviu pais e alunos essa semana e na segunda-feira os promotores vão se reunir com uma representante da Secretaria de Educação. Se for constatada alguma ilegalidade nessas mudanças ou prejuízo para os alunos, o MP pode entrar com uma ação civil pública. E a seguir, a chuva provoca alagamentos em cidades no sudoeste goiano. Já, já. 7h27, voltamos com a expectativa do comércio, expectativa que aumenta nessa época do ano. E para aumentar também as vendas, as lojas já estão começando a funcionar até mais tarde. Horário estendido em Catalão, onde está o Jonathan Moreira. Oi, Jonathan, boa noite para você. Como é que está a movimentação por aí, hein? Oi, Luciano, boa noite para você, para todos que estão nos assistindo. Então, Catalão está em ritmo de compra.
aqui no comércio, na rua 20 de agosto, uma das principais aqui do comércio de Catalão. Muita gente aproveitando, muita gente comprando. As lojas aqui ficam com as portas abertas até às 8 da noite essa semana. Mas na semana que vem, Luciano, esse horário vai aumentar. Ele vai ser prorrogado para as 10 da noite. Olha o pessoal ali, Luciano, ao fundo ali, fazendo as compras, aproveitando. Portanto, na semana que vem, as lojas ficam com as portas abertas até às 10 da noite. De acordo com a Associação Comercial aqui de Catalão, a expectativa é que seja vendido 10% a mais do que foi vendido na semana do Natal do ano passado. Lembrando, Luciano, que Itumbiara, Jataí, Anápolis e Goiânia já aderiram a essa onda de ficar com as portas abertas até tarde. É importante para o comércio, é importante para quem trabalha até mais tarde poder aproveitar as compras, né, Luciano? E até a pamonha aqui, Luciano, aqui em Catalão, já está superando as expectativas da venda. Um item tão barato, está vendendo bem, viu, Luciano? É um bom presente de Natal, viu, Jonathan? Obrigado. E olha, a chuva forte pegou moradores de Rio Verde de surpresa hoje à tarde. Veja como é que ficou a cidade. Olha como é que ficou a Avenida Presidente Vargas, que é a principal que corta ali Rio Verde. O nível do córrego do Sapo, que corta a cidade, também subiu muito, deixou muita gente preocupada. Chuva forte também em Quirinópolis. Pedi para colocar para você ver aí que o centro da cidade ficou completamente alagado. Olha a força da água descendo ali. Os bombeiros tiveram, inclusive, que resgatar 3 pessoas de um carro no meio da enxurrada. Vamos ver como é que fica o tempo, então, para amanhã? A sexta-feira vai ser de chuvas isoladas em todo o estado. E elas podem vir forte em algumas regiões de Goiás. Amanhã, o volume maior de chuva ainda deve ser entre o sul e sudoeste do estado. Alerta para Catalão, onde pode chover 15 milímetros. Dia de chuva também em Jataí, Rio Verde e Pirenópolis, onde a máxima não passa de 30 graus. Bom, com essa chuvarada toda aí, os motoristas estão sofrendo para viajar para algumas estradas aqui em Goiás. Aparecem buracos, né? Fica tudo buracado lá. Estradas que não têm asfalto acabam virando um lamaçal só. Tem locais que só um trator para tirar o carro do buraco. Essa é a GO 419, uma rodovia estadual. Esse trecho aqui liga a BR-153 em Itumbiara a Buriti Alegre. Ele não é pavimentado. E quando chove, passar por aqui não é fácil. Para passar de moto é um verdadeiro malabarismo. Aqui não tem como andar mais não. Se continuar do jeito que tá, vai ter que parar. Não tem como andar mais não. O ônibus escolar também passa com dificuldade. O terreno escorregadio é um risco. No sudoeste do estado, a situação não é diferente. Na 174, que também não é asfaltada, quando chove, é só lama. Aqui para trás teve 2 acidentes, tem um que já morreu aqui, outras pessoas já morreram. Na GO 422, entre Rio Verde e Aparecida do Rio Doce, são muitos buracos e uma camada do asfalto está se deteriorando. E a rodovia fica assim, cheia de retalhos. Quem já teve o carro danificado aqui, fica com prejuízo. Tem que desviar do buraco, direto tem acidente. Ali direto tem um buraco que o povo fura o pneu, aí vem aqui na grande pedir ajuda. Então tem que tomar alguma previdência nessa rodovia aqui. Bom, sobre o atoleiro na GO 419, a Agência Goiana de Infraestrutura e Transporte diz que está enviando uma equipe para resolver o problema o mais rápido possível. Nas 2 rodovias da região de Rio Verde, a Goinfra informou que o serviço de manutenção começa em até 5 dias. Pescadores foram surpreendidos ontem à noite com uma cobra sucuri em São Simão, no sul de Goiás. Essa cobra apareceu ali quando eles estavam pescando. Olha o tamanho dela, gente. Segundo a Polícia Militar Ambiental, a cobra tem cerca de 5 metros. Estava na ponte do Lago Azul. E aí a suspeita é que a cobra saiu do lago e chegou até a ponte. A sucuri não estava ferida e logo voltou ali para o lago. A seguir, o que aconteceu com essa igreja que eu vou te mostrar agora, ó? Foi parar no chão. Já te conto como. Estamos de volta ao vivo. Agora que começaram as férias escolares, a Polícia Rodoviária Federal e a ANTT reforçaram a fiscalização ao transporte irregular de passageiros. Em Uruaçu, no norte do estado, os passageiros de um ônibus que ia para o Maranhão tiveram a viagem interrompida nessa fiscalização. Exaustos e sem hora de chegar,
Assim estavam os passageiros de um ônibus que seguia de Minas Gerais para o Maranhão. Eles tiveram que desembarcar em Uruaçu, a quase 1.000 quilômetros de distância do destino, porque o ônibus está irregular, não tem autorização para fazer esse tipo de viagem. Cansa demais, esperar ruim demais. O seu João nem imaginava que isso poderia acontecer. Foi uma surpresa para nós, né? Nós pagamos nossas passagens tudo certinho. A apreensão foi durante uma operação da ANTT contra o transporte clandestino. A fiscalização foi intensificada nesse mês, quando o número de viagens é o dobro. Os ônibus clandestinos quase sempre parecem com veículos regulares, assim, normais. Mas na maioria das vezes faltam equipamentos básicos de segurança, como saída de emergência, extintores de incêndio e cintos de segurança. E aí eles podem ficar no meio do caminho não só por causa da fiscalização, mas também por acidentes graves que podem acontecer durante a viagem. Todo e qualquer transporte regular, ele sai de um terminal rodoviário de passageiros. Então desconfie se o veículo ele sai de um posto de gasolina, de uma praça, de uma esquina qualquer. Esse veículo ele deve ter a ver alguma irregularidade. Bom, a empresa do ônibus apreendido disse que providenciou alimentação para os passageiros e comprou passagens de empresas regulares para eles seguirem viagem hoje. Hora da nossa imagem do dia, acompanha aqui comigo. Você vê, né, as pessoas acompanhando, vendo, né, essa igreja, Nossa Senhora da Guia, em Campo Norte. Ela foi demolida depois que engenheiros atestaram que ela tinha o risco de desabar. E para derrubar a torre de 22 metros foram usados 2 tratores e além de cabos de aço. Essa igreja foi construída há 54 anos e estava interditada há 8 meses. Derrubada da lei para a segurança de todos. Outras notícias no Jornal Nacional. A gente termina com imagens de Anápolis. Até amanhã.